Olá pessoal, muito bom dia a todos os amigos do canal DRM, o canal do Livros Apócrifos, hoje com um cenário um pouco diferente, né? A gente tem que estar sempre mudando para poder sair da mesmice, pessoal. O meu muito obrigado para todos vocês que estão assistindo o nosso canal, você que todo dia sintoniza no canal DRM, você que está chegando pela primeira vez, você que é cristão, você que é evangélico, você que é católico, você que é espírita, você que é trabalhador, você, povo brasileiro, nação de Yahweh, pelo qual o nosso Pai escolheu para abençoar e para salvar. Pessoal, nós começamos aí o título desse nosso vídeo, é Guerra dos Deuses, né? E na Guerra dos Deuses vocês vão ficar surpresos com muita revelação bíblica que nós temos para você. E nessa guerra nós temos que se alistar em um ou no outro lado. Você não pode ficar jogando nos dois lados. Você tem que escolher um lado para você abraçar, para você confiar. E nesse primeiro vídeo da Guerra dos Deuses, né, nós vamos fazer um levantamento para você entender por que eu botei o título Guerra dos Deuses, pessoal. É muito importante você saber. Eu estou com uma equipe de fé trabalhando para levantar dados para que você possa entender e chegar ao raciocínio lógico. Como é que o sistema de inteligência trabalha? O sistema de inteligência trabalha dessa forma. Inclusive, eu estou estudando isso agora na faculdade. Você reúne uma coletânea de informações. Essa coletânea de informações se chama dados. Esses dados, você analisa ele. Você verifica esses dados para ver se esses dados têm coerência. Daí você monta uma estratégia. Essa estratégia, ela tem por finalidade aniquilar ou destruir o inimigo. Então, dados é isso. Você faz um levantamento, você faz o levantamento de alguma coisa e ali, com esse levantamento, de posse desse levantamento, você esclarece toda a verdade. Quando você efetua uma prisão flagrante ou um delito, você reúne essas provas todas e leva essas provas para julgamento, para o juiz. Aí o juiz vai julgar se procede ou não procede aquelas provas que você juntou. E nós temos uma enormidade de provas na Bíblia, nessa Bíblia aqui, ó, do Almeida, de João Ferreira de Almeida, que ela foi traduzida pelo João Ferreira de Almeida, falando da Guerra dos Deuses. Temos também nos livros apócrifos. E é importante, então, a coleta dos dados tem que estar nos livros apócrifos, na Bíblia Sagrada, nos apócrifos, e na história do Brasil e na história do mundo. Não é só na Bíblia, não. A Bíblia é uma história do mundo. Mas você tem uma coletânea de outras informações que você pode agregar junto a esse seu conhecimento. Então você fica aí, não sai daí não, fica paradinho aí, porque você vai entender muitas coisas que nós vamos passar para você agora, através da leitura bíblica, através da leitura dos livros apócrifos e através do conhecimento que nós adquirimos e com muita expertise, pessoal. Então você vai fazer um julgamento justo ou injusto. A decisão é de vocês, a decisão não é minha. Eu gostaria já de início, já de conversa, né, vocês pegarem a Bíblia, né, a Bíblia Sagrada, a Bíblia aqui, ó, que eles botaram Bíblia Sagrada, no livro de 2 Coríntios, no capítulo 4, versículo 2. Olha só o que diz lá no 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 2. Deixa eu ver se é o versículo 2 mesmo, tá? Esse é o versículo 11. Bom. É 2 Coríntios 4:4. Diz assim, ó. Preste atenção nessa palavra aqui, ó. Tá aqui, ó. 4:4. Vou botar o dedo aqui. Agora tá melhor, né? Nós arrumamos uma outra maneira aqui de... Aqui, ó. Vou botar aqui bem próximo. Aqui, vamos ver, ó. Se você não pegou a Bíblia, eu vou ler para você. Olha aqui o que está escrito. Preste atenção. Vou limpar aqui. Nos quais o Deus deste século, cegou o pensamento dos incrédulos, para que não nos ilumine a luz da promessa e do poder de Yahweh,
que é a imagem do próprio Yahweh. Tá Deus, Jesus Cristo, mas eu botei Yahweh aqui por minha conta. Preste atenção, pessoal, nisso que eu estou passando para todos vocês. Preste bastante atenção no que eu vou te falar. Pessoal, deixa eu tirar o óculos aqui. Você que é evangélico, você que é católico, existe um outro Deus. Existem dois deuses soberanos no universo. Existe o universo. No universo está contido o abismo, a terra, o céu, o infinito. Tudo isso está contido dentro do universo. E dentro do universo existem dois seres poderosos. Um que criou a luz e um que saiu de dentro da luz, por a luz não comportá-lo. Esse que saiu de dentro da luz, saiu de dentro do Criador chamado Yahweh, ele se chamou Ildabaoth, Pit Sofia. Ele tem vários nomes. Terron, para quem entende. Você pode pesquisar aí na internet. Então aí foi o início da guerra dos deuses. O Criador, quando ele emanou da eternidade, porque na eternidade não havia luz, se é que você me entende, porque a primeira coisa que o Eterno criou lá no livro de Gênesis, no capítulo 1, quando ele saiu da eternidade, ele disse que haja luz, e viu que a luz era boa. Olha só, é uma redundância, né? Se ele criou a luz, depois ele viu que a luz era boa, então para ele não existia luz. Então ele criou a luz. E na luz ele viu a sombra. Na luz ele separou as trevas. Então o Criador enxergou umas trevas densas sobre o que nós chamamos de humanidade, ou o que nós chamamos de infinito, de universo. Beleza, tá entendendo aí? Então esse nosso Criador, cujo nome hebraico se chama Yahweh, e esse nome tem que ser divulgado para que vocês entendam, porque ele foi ocultado dentro da Bíblia do Almeida, ele foi ocultado. O Deus desse século chegou o conhecimento. É uma guerra de deuses, pessoal. Aonde o nosso Criador, ele não é trapaceiro. Ele não existe a maldade dentro dele, não existe a perversidade. Então ele obedece aquilo que ele falou. A palavra dele é uma verdade, ela não volta atrás. E dentro da palavra desse nosso soberano Criador, existem três vertentes que impossibilita ele de agir de forma a acabar com tudo. Tem gente que fala assim, pô, se Deus é Deus mesmo, por que não acaba com tudo? Por que existe tanta gente aleijada, sendo leprosa? Por que existe tanta maldade no mundo? Presta atenção, pessoal. Ele obedece regras. Regras só se obedece quem anda na lei. Por isso que nós, aqui na justiça humana, nós temos... O que é a sociedade, para você entender? A sociedade, ela se reuniu, certo? E dentro dessa sociedade criou uma série de regras para que o ser humano viva bem dentro da sociedade. Todo aquele que não cumpre os deveres dentro da sociedade, ele é retirado da sociedade, ele é separado, ele é colocado numa cadeia, ele é preso. Ali ele vai se ressocializar. O Galo aí, nosso amigo que está aí comprovando o que eu sempre falo. Ele vai se ressocializar. E na ressocialização, a justiça que é cega, a justiça que é grega, ela entende, você já viu a foto da justiça, né? Ela entende que o ser humano, ele é digno de dar uma chance para ele voltar, para ele se arrepender, para ver o arrependimento. Mas isso está feito dentro dos parâmetros do nosso Salvador, do nosso Criador, não na regra do outro Deus. Porque o outro Deus é trapaça, ele não cumpre as regras, ele não cumpre nada, ele não acredita em nada, ele não tem... A palavra dele não tem força, não tem confiança. Mas é um Deus que quer ser o nosso Deus, que quer ser Yahweh. Ele quer tomar o lugar do outro.
é um assunto complexo e polêmico. Por isso que nós estamos falando de trocas de identidade. É como se alguém quisesse incriminar uma outra pessoa. Por exemplo, tudo que acontece de ruim na sua vida, eu já vi pessoas falar isso. Culpado disso é Deus. Por que Deus permitiu isso? Então a culpa, entre aspas, é logo levada a Yahweh, o Criador de tudo, do céu e da terra. E ele não se defende, ele não fala nada para se defender. Mas ele podia se defender, ele podia... Não. Ele deixou, pessoal, um legado para a gente. Ele deixou a palavra dele. E é importante que vocês acreditem na palavra. Que exista uma força do mal tão forte como a força da luz. E nós estamos no meio dessa batalha. E é importante que você entenda que tem um Deus nesse século. Aliás, um não. Vários que se transformam em um. E nós vamos falar de cada um deles. E a aberração maior, a manifestação desse Deus se chama Terron, ou Pit Sofia e o Dabaote. Esses são a criação, a aberração da criação do Criador. É aquele que se opõe. Foi para isso que aconteceu as guerras prímivas. Quando o Yahweh, Todo-Poderoso, brotou na eternidade, ele criou 5 seres poderosos. E o nosso campeão, o primeiro mais forte dos anjos, dos seres celestiais, que se chamou Samaú, ou Lúcifer, ele foi seduzido pela força do mal. Ele foi aliciado, ele foi alistado por esse outro Deus. Ele estava do lado de cá, e ele sabia que a bondade, o amor, a paz, a benevolência, o carinho, a determinação, tudo de bom que tem do nosso tesouro, do nosso Criador Yahweh, estava com ele. Mas ele queria agradar aos 2 senhores, ele queria agradar também a Terron, ao Deus das trevas. E ele nesse meio todo, ele se seduziu. Por que ele se seduziu? Porque ele entendeu, o Lúcifer entendeu que ele é um ser poderoso e que o nosso Criador é bom demais, é muito bom, é amor. E ele achou, dentro da sua ignorância, o Lúcifer, que ele poderia matar Terron, que era o Deus do mal, e, pasme, matar também o nosso Criador. Ali, o mal seduziu a criatura do nosso Criador. Ali foi uma sedução. Por isso que as pessoas evangélicas, elas não entendem o que nós falamos. Porque ela não entende a origem de tudo, o início de tudo. E nesse início, eles foram criados, eles estavam jogando do lado do nosso Criador. Lúcifer e todos os seres celestiais estavam jogando do lado do nosso Criador. Estavam jogando firme. Inclusive, eles expulsaram esse Terron lá do céu, que fugiu para o infinito. Depois eles pegaram ele no infinito e lançaram para o abismo insondável, o abismo que fica debaixo da terra. A terra é o início do abismo. Existe um domo que protege a terra, e o qual o nosso Criador Yahweh nos fez, como se fosse um aquáriozinho bonitinho, e nós somos os peixinhos. Isso é uma suposição, tá, pessoal? Que nós estamos habitando aqui dentro desse aquáriozinho. E pegou a essência toda desse mal, aonde ele é aniquilar, porque o nosso Criador não mata, ele não destrói. Tudo que ele cria para a eternidade, ele te criou para a eternidade. Ele plantou uma árvore no meio do jardim, um avatar, quando ele criou o homem, para singularizar isso aí, tudo que aconteceu. Essa queda repentina do maior ser que ele amou com todo o amor da vida dele. É como se você tivesse um filho amado e esse filho se perdesse no mundo das drogas, no mundo da prostituição. É como se esse filho não desse mais ouvido. Tu vê que a Bíblia de vez em quando fica falando de filho pródigo, de filho que foi embora, de rebeldia de filho. Tudo está atrelado a isso, porque ele é um pai criador. E dele, essa força que emanou dele, que se chama Terron, que abraçou a origem do mal e das trevas, que seduziu a melhor criação do nosso Criador, que foi Lúcifer, Samael. Então, nessa batalha, pessoal, nós temos que decidir o lado que nós estamos. Vai haver o Amargedon. O Amargedon é a batalha final, onde Yahweh
E Yahushua lutará contra Jesus, contra Deus, contra Terron, contra a serpente, contra o dragão, contra Lilith. Tem uma galera aí, tem uma galera contra os anjos caídos, que todos eles irão se levantar para destruir Yahweh Todo-Poderoso. Só que eles não vão conseguir, porque o nosso Criador está acima de tudo e de todos. Ele está acima de tudo e de todos. Pense você, pessoal. E você tem agora a oportunidade de descobrir isso através dos nossos estudos bíblicos, estudos de livros. E tudo isso está intrínseco, está dentro da história do Brasil, da história das Américas e a história do mundo. Porque você tem que entender isso, que não tem Bíblia, não tem religião aí. É muito forte, é acima do que é religioso. É acima daquele crente que fica falando que teologia é a base. Não é teologia, Theo é estudo de Deus, é da Grécia, dos gregos. Essas forças, elas são poderosíssimas e elas estão atuando acima do nível intelectual humano, acima daquilo do teu raciocínio lógico. Porque a matéria nos cega. Nós não vemos a parte espiritual, nós só vemos a matéria. Isso se você não descalcificar a sua glândula pineal, que fica aqui, ó, e o seu timo começar a olhar com o olho espiritual. Pessoal, todos vocês têm sonho, todos vocês dormem. A vida espiritual existe, pessoal. E existe uma guerra do bem contra o mal. Você lembra que Yahushua dizia que o reino dele não era daqui ele não era? Pois é. Essa terra aqui era produto de Terron, do outro Deus. O Deus que singularizou todos os outros deuses. Baal, lembra de Baal? Deus Baal? Lembra dos deuses? São 10 deuses do Egito. E a cada um desses 10 deuses, Yahweh o humilhou. E nós vamos falar sobre isso. A primeira nós vamos falar sobre Terron, sobre este ser que emanou da eternidade junto com o nosso Criador. E naquela batalha prímiva lá nos céus, aonde o nosso principal campeão expulsou ele, e aonde Samael, o Lúcifer, matou Terron e gerou a morte e gerou o inferno. O inferno é um ser e a morte é um ser. Para isso teve que se manifestar a vida. E o próprio Criador Yahweh tirou de dentro dele a alma dele, a segunda luz, e criou a vida. O primeiro ser humano nessa história toda foi Yahushua, a alma dele, a qual vocês conhecem como Jesus. Jesus é o Deus Mitra que veio para iludir e enganar aquelas pessoas que conhecem o verdadeiro Criador. É um outro nome, é um Deus romano. Os romanos adoravam a Saturnália, adoravam a Júpiter e adoraram a Janu, que era o Deus de janeiro, né? O Deus da orgia, o Deus do sacrifício. Jesus Cristo é o Deus do sacrifício. É o Deus Sol, é o Deus que os católicos adoram. É Mitra. Só que esse Deus ficou disfarçado. E aí criaram a religião evangélica. O evangelho, todo o evangelho, tudo aquilo que você entende no evangelho é uma aberração, pessoal. Agora vocês podem até ficar chateados comigo, mas eu quero que vocês pesquisem primeiro. Eles pegaram a palavra e transformaram ela numa outra igreja católica diferenciada. E todas elas são blasfemas a Yahweh. Porque ele diz lá no capítulo 7 de Atos dos Apóstolos, versículo 47 e 48, que ele não habita em templos feitos por mãos de homem. Ele não habita em templos feitos por mãos de homem. É importante você entender. Então, todas as igrejas, Universal, Deus e Amor, Brasil para Cristo, Assembleia de Deus, a Testemunho de Jeová, qualquer templo religioso, o Altíssimo não habita nesses lugares. Ah, mas eu sinto a presença de Deus lá. Não. Você não sente a presença de Yahweh. Aliás, ser humano nenhum sente a presença de Yahweh. Yahweh não falou com nenhum ser humano. Quando você fala assim, eis que Deus... Yahweh não falou, o Deus Todo-Poderoso da criação não falou. O único ser com quem ele falou foi Yahushua, que eles mudaram o nome para Jesus Cristo.
e Lúcifer, Samael, eles conhecem o Pai Criador. Do contrário, meu amigo, minha amiga, negativo. Ele está escrito lá, o céu é a palma das suas mãos e a terra é o estrado dos seus pés. Que casa edificarei para ele? Pessoal, é lógico, é a coisa mais óbvia do mundo. Se o Pai quisesse que vocês fossem a uma igreja, ele ia pegar do mundo mesmo, ele ia fazer uma igrejona grandona, ou um templo grandão, e ia falar assim, ó, pessoal, pode ir naquele templo ali que eu estou ali. O próprio Salvador que teve aqui como ser humano, que eles rejeitaram, os escribas e os fariseus, e os doutores da lei e os religiosos da época rejeitaram, também não frequentou templo religioso. Aliás, quando ele ia lá, ele ia só dar para chicotada. Ele ia lá para falar com os escribas e fariseus, os religiosos que adoravam a lei de Moisés, que a lei de Moisés é a coisa tão sinistra que esse Deus terrão fez, que as pessoas pegam a lei de Moisés, que era uma lei para um povo que não tinha regra nenhuma, um povo que saiu do Egito e que tinha as regras dos deuses dos egípcios. Então eles teriam que ter regras de vivência, pessoal. E eles pegaram essas regras humanas e colocaram como se fossem regras divinas. As regras divinas são outra, pessoal, o qual o próprio Filho do Altíssimo que teve aqui, e eu acabei de ler um versículo para você, na Bíblia, no versículo passado lá, no livro de João 10, está escrito lá, quem vê a mim, vê meu Pai. Então a alma de Yahweh se transformou em Yahushua. E esses dois montaram um plano estratégico para nos salvar da cegueira e da perdição, do engano. Porque ele deixou a palavra dele, mas ele obedece, porque no universo existe a dualidade. E ele opera, os modos operantes do nosso Criador, os modos onde ele respeita as regras. Já o outro Deus não respeita as regras. Se ele puder para fazer, para te enganar e até se passar como nosso Salvador, ele vai fazer. E ele tem feito, através dessas igrejas, através das religiões. Ele tem feito isso. Então esse é o primeiro vídeo da guerra dos deuses. De que lado você está? A quem você pertence? Eu quero olhar nos teus olhos e perguntar para você. O fim está próximo. Vai virar a marca da besta, vai vir o Maitreya, né? Ele está para ressurgir aí, ele está para nascer. Esse caos que está se instalando na humanidade, onde a força policial não tem mais, essas polícias criadas, elas já não tem mais domínio sobre a força do mal, que é o roubo, a morte, a criminalidade, que também faz parte de um sistema, esse sistema capitalista, que é um sistema maldito, porque o sistema do nosso Criador Yahweh é a monarquia eterna, onde o poder do rei é absoluto e o rei é justo. O rei reina com justiça e com soberania. E o reino não é do nosso Pai Yahushua, não é daqui da terra. Daqui ele não é. E vós que estáis me ouvindo agora, que é a ovelha, que entende o que eu estou te falando e que também não entende, mas que quer conhecer. Você quer conhecer o poder de Yahweh, o verdadeiro Criador do céu e da terra. Você quer conhecer ele, o Filho dele, aquele que não foi mentindo para as pessoas. Então eu sugiro que você nos acompanhe nesses estudos, porque estará sensacional o que nós vamos entregar para todos vocês. Esse é o canal DRM, eu não falei para vocês? Nós vamos pegar mais pesado. E nós vamos falar uma série de coisas, de OVNI, discos voadores. Nós vamos falar de terceira dimensão, quarta dimensão. Vamos falar para você sobre a árvore, o avatar da árvore da vida. Nós vamos falar para você de coisas espirituais. Agora vamos pegar pesado, pessoal. Vamos falar pesado porque até então tínhamos contando histórias para vocês, porque tem ocultismo, tem religiões ocultas que já sabem o poder do Lúcifer. O Lúcifer já fez aliado. Terron já fez aliado. Os anjos caídos já fizeram aliado. E Yahweh precisa também de aliados não fanáticos religiosos, mas pessoas conscientes, de consciência pura, de que sabe que nós estamos diante de uma batalha terrível,
Porque quando esse tecido da realidade abrir, aquele céu, aquele domo lá, e que todo mundo vê os anjos, os seres celestiais olhando aqui para baixo, aí a ficha vai cair. Talvez seja tarde. Um bom dia, pessoal.